E o Corinthians é o mais novo campeão da Copa do Brasil. No ano em que o Timão teve presidente empichado, 4 meses de transfer ban, quase 3 bilhões de reais de dívidas, um prejuízo estimado em mais de 200 milhões de reais, apenas 2 contratações, ambas sem custos, de Fabrício Angeleri e Vitinho. Apesar de tudo isso, Corinthians termina 2025 como campeão paulista e da Copa do Brasil. O único time grande de São Paulo a levantar taças nessa temporada. Esse é o futebol. Corinthians acaba de vencer o Vasco por 2-1 no Maracanã, diante de quase 70 mil pessoas, assegurando 77 milhões de reais, uma taça extremamente importante e vaga na Libertadores da América, na fase de grupos de 2026. Os rivais do Corinthians, Palmeiras investiu 703 milhões de reais em 12 reforços, folha salarial superior a 40 milhões de reais por mês e nenhum título. O São Paulo, em crise financeira, em crise política, com investigação policial, nenhum título. O Santos, com Neymar e companhia, correndo risco de rebaixamento até as últimas rodadas do Brasileirão, escapou da degola e nenhum título. Esse é o futebol, o esporte que a gente tanto ama e que prega tantas peças. Anderson José da Silva. Nicola, boa noite. Timão campeão. Eu avisei que teríamos 2 títulos essa temporada e a porcada ficaria no cheirinho. Deus é bom demais. Eu também já havia feito esse alerta, né? Quando Corinthians e Palmeiras iam caminhando para a reta final de temporada, eu dizia, olha, foi até no programa no Arena SBT, olha, há um risco real de o Corinthians terminar o ano com 2 títulos e o Palmeiras sem nenhum, tá bom? O Igor Silva, Dorival e Copa do Brasil é a garantia de título. Dorival acaba de emplacar seu 4º título da Copa do Brasil, 3º nos últimos anos. Ele venceu com o São Paulo, venceu com o Flamengo e venceu também com o Corinthians. Trabalho no Corinthians contestado, com muitos problemas, mas dentro na Copa do Brasil, de fato a campanha foi brilhante. Paulo Azeredo, boa noite, Nicola. Com o Corinthians sendo campeão, esse dinheiro do título pode ser penhorado? Não acredito. O André Cury é quem tem conseguido penhorar várias das receitas do Corinthians nos últimos tempos, né? Imagino que essa grana vai ser utilizada para pagamento de uma série de verbas atrasadas e, mais do que isso, para a quitação do transfer ban. O Timão precisa de 85 milhões de reais para fazer as quitações com o Santos Laguna e com o Matias Rojas, tá bom? Deixa eu acrescentar uma outra informação importante e exclusiva sobre o Corinthians. Contei no vídeo de hoje cedo, não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir. Coisa de um mês atrás, o Soldado procurou o presidente Osmar Stabile e o técnico Dorival Júnior. Essas conversas aconteceram de maneira separada, não é que ele juntou os dois e falou. Primeiro ele comunicou ao Dorival, que é alguém mais próximo dele, depois o Fabinho procurou o presidente do Corinthians, Osmar Stabile. E nas 2 conversas ele passou o mesmo recado. Pessoal, seguinte, vou ficar até o fim da temporada, vou trabalhar o máximo para que o Corinthians escape do rebaixamento, não corra risco e termine com o título da Copa do Brasil. Naquele momento ainda existia alguma possibilidade, ainda que remota. E aí, mas independentemente do desfecho, com ou sem título da Copa do Brasil, eu não vou ficar para 2026. O Dorival falou, pô, mas por que, Fabinho? Pô, você que me contratou, você é o meu homem de confiança aqui, não dá, não tem como. Na conversa com o presidente, Osmar Stabile, o Osmar tentou dissuadi-lo, tentou fazê-lo desistir. Não, Fabinho, não é hora de falar sobre isso, mas para frente a gente conversa. E o Fabinho falou, presidente, o senhor nunca tive problema com o senhor, respeito o senhor, mas a pressão é enorme, todo mundo desconfiando de mim, todo mundo colocando em dúvida o meu caráter, não é esse o ambiente que eu quero. Então vou trabalhar muito para ser campeão, para tentar sair por cima, mas eu quero sair, tá? E o presidente falou, tá bom, então no final do ano a gente senta para conversar. A grande reclamação do Soldado diz respeito ao fato de conselheiros muito próximos do presidente trabalharem desde o começo para que o Fabinho Soldado fosse mandado embora. Tudo porque ele ganha hoje 370 mil reais por mês. O último aumento salarial foi concedido pelo então presidente do Corinthians, e isso se deu semanas antes de o Augusto Melo sofrer um impeachment. Tá? E aí pegou muito mal. O Fabinho ganhava 250 mil, passou a ganhar 370 mil. Ainda há, no contrato assinado pelo Augusto e pelo Fabinho, um reajuste para 430 mil a partir de janeiro. Muita gente no Corinthians desconfia que exista rachadinha.
e não tenho a mínima capacidade de afirmar isso ou de comprovar isso, mas essa é a suspeita geral, de que o Augusto pegue um pedaço do salário do Fabinho. O Fabinho se incomodou demais com tudo isso, e por isso o Fabinho comunicou, coisa de um mês atrás, os dirigentes do Corinthians, que sairia. Vamos ver se ele mantém essa palavra, se ele muda de ideia. O que a gente sabe também é que o Internacional tem a intenção de contratar o Fabinho, tá? O Internacional ainda não contratou um executivo para o lugar do André Mazzucco, porque espera o Fabinho Soldado. Thiago Barros, Dorival ganhou 4 Copas do Brasil com 4 times diferentes. Santos, São Paulo, Flamengo e Corinthians. Não é pouca coisa, né? Mas o trabalho dele no Corinthians, isso que é muito louco, né? O trabalho dele no Corinthians não foi bom. Era um Corinthians que escolhia jogos, que fazia algumas grandes apresentações, como as 2 partidas finais do Campeonato Paulista, como os 2 jogos contra o Palmeiras, como o jogo contra o Cruzeiro em Minas Gerais na Copa do Brasil, mas foi um Corinthians que ao longo da temporada me pareceu displicente, me pareceu preguiçoso, enfim, o título muitas vezes encobre as coisas, né? E a falta de títulos muitas vezes ofusca outras coisas boas. Acho que nesse caso específico tem essa situação muito clara. O Bruno Salvador, BYD vai renovar com o Corinthians. Brunão, acho uma tendência, acho provável. A BYD havia fechado com o Corinthians um patrocínio específico para as 2 partidas finais da Copa do Brasil, patrocínio que garantiu R$1 milhão ao Timão. E deixou-se aberta a possibilidade da extensão desse contrato de acordo com a repercussão. Acredito que a BYD acabe ficando, até porque o Corinthians tem 4 espaços abertos no uniforme. O Vinícius Luiz, Nicola, esse título pode mascarar muita coisa errada acontecendo no Corinthians no futuro? Pode, é uma possibilidade real. Por exemplo, você logo de cara fica com o Dorival Júnior, mesmo trabalho, exceção a Copa do Brasil não sendo bom. Mas, cara, título é sempre título. O torcedor corintiano está festejando. O Corinthians vai embolsar R$77 milhões, vai garantir vaga na Libertadores da América. Para quem não é corintiano, certamente essa reflexão vai caber para o torcedor corintiano. Os caras não estão nem aí e nem acho que deveriam estar, pelo menos nesse momento, né? O Everton Caracho perguntando se o Memphis fica até junho. Sim, o Memphis não vai deixar o Corinthians, primeiro porque sabe que se ele se mudar 6 meses da Copa para um clube então, onde talvez ele não jogue, ele pode ter prejuízo nessa preparação para a Copa, depois porque ele sabe que não tem, que não vai encontrar com facilidade um clube para pagar R$6 milhões por mês. O Corinthians vai ficar com a parte da grana do título ou vai todo para o Memphis e para o Transferban? Vamos lá. O Memphis tem direito a R$4.725.000 livres de impostos. Vai dar mais de R$5 milhões. Dessa vez, ao contrário do Paulistão, o bônus do Memphis é pequeno, né? Perto do prêmio que o Corinthians vai ganhar. No Campeonato Paulista, o prêmio da Federação Paulista era de R$5 milhões. Na Copa do Brasil, o prêmio é de R$77 milhões. Então dá para dizer que ficou folgado para o Corinthians. O grande problema é o Transferban. O Corinthians tem R$41 milhões para pagar para o Santos Laguna e R$44 milhões para pagar para o Matias Rojas. Além dessa questão dos R$5 milhões de prêmio ao Memphis, tem também prêmio para os jogadores, né? Para os outros jogadores, aquelas promessas, aquelas conversas normais que existem. Esse dinheiro que o Corinthians dá para quitar com o Memphis, Nicola, e o Transferban complicado, espero que eles se afundem ainda mais. Nicola, tem informações se o Angeleri fica no Timão? Marcos Paulo, as últimas conversas foram bem positivas. A tendência é que essa renovação aconteça. Apesar da grave crise financeira, o Corinthians resolveu abrir os cofres e fretou 2 aviões grandes para levar conselheiros, familiares de jogadores e funcionários de São Paulo ao Rio de Janeiro para que eles pudessem assistir a final da Copa do Brasil. Comportamento bem pouco comum na gestão Osmar Stabile, embora fosse uma frequente sob o comando de Augusto Melo. Decisão de levar familiares e especialmente funcionários tem a ver com a ideia de mobilizar a comunidade corintiana. Já os conselheiros acabaram indo até numa questão política. Mas quem não esteve presente nessa barca acabou por criticar o presidente Osmar Stabile. Lembrando da condição financeira extremamente ruim, o Corinthians vai fechar a temporada com mais de R$200 milhões de prejuízo. Dívida se aproximando de R$3 bilhões, avaliação interna de que não havia grana para toda essa quantia. O fretamento de um avião grande, que leva pelo menos 50, 60, 70 pessoas, esse fretamento não sai por menos de 300, 400 mil reais. Se foram 2 aviões fretados, custo do Corinthians se aproxima de 800 mil, apenas para levar todo esse pessoal. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.